Ele nasceu em 1973, é natural da Bahia. Há 24 anos chegou em São Paulo para não mais sair. Sua paixão? Comunicação e Deus. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Autorretrato de hoje recebe o deputado Pastor Cezinha do DEM, eleito com mais de 100 mil votos. Seja muito bem-vindo, deputado. Como eu lhe chamo, deputado ou pastor? Como você preferir, fica na sua vontade. Falei que o senhor chegou aqui há mais de 20 anos, veio para São Paulo. É de onde? Eu sou baiano de uma cidadezinha chamada Ipiaú, ali. Geralmente, alguns amigos falam assim, Cezinha, você é de onde? Falo, da região de Jequié. Jequié, aí todo mundo sabe. Porque todo mundo conhece a Cidade do Sol, propriamente dita ali na Bahia, é a Cidade do Sol, Jequié. Então, Ipiaú está próximo ali de Jequié, mas é a cidade que eu nasci. A cidade de aproximadamente hoje 50 mil habitantes. O senhor é bastante novo. 41 anos já. Muito novo, muito novo. E já está aqui em São Já Paulo. passou muitas águas debaixo dessa ponte, minha filha. 41 anos, já entrei na fase doenta, nunca mais eu saio, né? Mas isso é bom, a experiência adquirida, amadurecimento. Da Bahia veio para São Paulo, mas antes de eu chegar aqui em São Paulo, deixa eu fazer um adendo lá atrás. Foi criado pela avó. A minha avó, Isso Dona é bom? Albertina. Ah, rapaz. Agora, a minha avó, bom, ela vai assistir isso aqui, né? Ela, geralmente, quando se fala de vó, avô, que trata alisando, né? Mas essa minha avó era brava. Não era nada Dona de Albertina não alisava, não. É mesmo? É mesmo? Era brava. Quem era a Dona Albertina? Dona Albertina, minha avó, por parte de mãe, e eu me lembro que ela conta assim, que quando eu tinha 7 dias de nascido, eu sou filho de mãe solteira, e com 7 dias ela falou, te tomei para criar meu filho. Muito comum no Nordeste, Exatamente, inclusive, né? muito comum. Os netos serem criados pelos avós, Exatamente. pelos tios, isso é muito, muito corriqueiro, né? Não é de se estranhar que o seu caso fosse parecido assim. Mas eu acho que foi bem criado, né? Bastante a minha avó Albertina e o seu João, meu avô, que também era bravo, muito bravo. Ela era mais brava porque o meu avô, ele era mais de usar o diálogo, só que era um diálogo que fazia escorrer, mesmo criança. Eu me recordo, eu sempre fui um pouco precoce, logo cedo já comecei a aprender tudo, fazer tudo, então eu me recordo de algumas coisas que o diálogo dele me fazia descer lágrimas nos olhos. Já a minha avó não, você sabe que principalmente no Nordeste, apesar que a Bahia não eu estou ali em Ipiaú, aquela região onde eu fui criado na roça, inclusive, é o centro-oeste mais ou menos da Bahia ali, né? E lá tem alguns costumes, por exemplo, a minha avó, se eu passasse ao meio de uma conversa, alguém conversando, 2, 3 pessoas, meu avô olhava para mim e ela já vinha com o chinelo ou com o cinto, a cinta do vô. Ou que tivesse na frente, uma vara, qualquer coisa. Não, ela se empoderava bastante, ela usava bastante chinelo. Você sabe o que é facão? Lá na roça? Isso. Bainha de facão. Ai. E aí, toma aqui, moleque. Não tinha conversa. Não tinha conversa, com ela não tinha conversa. Com quantos anos você resolveu vir para São Paulo? Foi você que resolveu? Na verdade, assim, eu morei na roça até os 13 anos de idade. Você sabe que a Bahia é produtora de cacau, né? Então aprendi a plantar cacau, mandioca, fazer farinha de mandioca, descascar, partir cacau, criar o mel do cacau, que você parte o cacau, e enfim. Uma base bastante indígena, né? Exatamente. Essas origens então, indígenas. O meu avô, com 6, 7 anos, eu já ia para a roça com ele, ajudar ele, eu trabalhava mesmo. Trabalhava muito, eu aprendi muita coisa na roça. E, desculpe, com 13 anos de idade, eu fugi da casa do meu avô, era próximo à roça da cidade, e a minha avó, com uma tia minha, a tia Nalva, ela ficava na cidade. E chegou um momento que eu não quis mais ficar na roça, achei muita dureza, e eu estudava na roça. E hoje eu sou pastor, mas aceitei Jesus na roça, inclusive na escola que eu estudava, através da minha professora. E eu fugi para a cidade. E aí me levaram de volta, eu fugi de novo, aí eu já fui para a cidade, uma cidadezinha chamada Ubaitaba, que era próximo da fazenda do meu avô. E dali, sozinho. Dali então eu já fui arrumar emprego de vender sorvete.
Por exemplo, fui vender sorvete, depois aprendi a fazer sorvete e aí não voltei mais para a roça. Fiquei nesta cidade até os 17 anos de idade. Mas e seus avós tão rigorosos? Como é que ficou nessa história? É porque, assim, passava a semana na roça e final de semana ia para a cidade. É normal. E eu não quis mais. Eu fui, aí fiquei de uma vez, eles aceitaram. O meu avô, apesar de muito duro de palavras, ele era muito carinhoso comigo. Eu lembro que o primeiro sapato, criança usa tênis, o primeiro sapato que eu coloquei no meu pé na minha vida para usar foi o sapato do meu avô. Ele era muito carinhoso comigo, dividia as coisas comigo. Seu ídolo? Meu ídolo, meu avô. Seu ídolo. Morreu muito novo, morreu com 60 anos. Bastante novo para hoje, né? Que a expectativa de vida está lá em cima, morreu novo. E aí para você vir, para o senhor vir para São Paulo, foi natural, foi convite, foi sonho? Eu já tinha alguns tios que moravam aqui em São Paulo. E eu lembro que essa tia minha, tia Nalva... São Paulo capital. São Paulo capital. Ela era quem me dava aquele impulso para a escola. A minha avó não ligava muito, ela se preocupava em menino, tem que trabalhar, tem que ser homem. Tá? E essa tia, ela me impulsionava muito. Olha, você tem que estudar, você tem que crescer. E esses tios, dois tios, na verdade, moravam aqui em São Paulo e eu tinha um sonho de conhecer São Paulo. Qual era o bairro? Eu não me recordo exatamente, eu sei que quando eu vi, eu a encontrei aqui na Rua Miruna, em Moema. Em Moema. Um dos meus tios e fiquei por ali com ele, já arrumei... O que você achou quando chegou aqui? Eu achei uma loucura São Paulo. É mesmo? Uma loucura, mas era o sonho de criança de conhecer São Paulo, até porque as coisas mais bonitas que eu usava quando criança lá, era mandado aqui de São Paulo. Então, eu falei, pô, São Paulo tem tudo do bom e do melhor. E o que aconteceu? Eu cheguei e já arrumei emprego, fui trabalhar numa tecelagem de ajudante geral, depois fui trabalhar de cobrador de ônibus. Não para, né? Assim sucessivamente a vida foi caminhando. E como é que começou a chegar, o senhor falou que foi lá na escola, uma professora que levou o senhor até a igreja, enfim, trouxe essa palavra até a sua vida. Como é que foi continuar aqui? Seus tios também já eram também da mesma religião, do mesmo segmento. Como é que você fica solto aqui? Como é que fica solto numa cidade dessa? Silvia, inclusive, uma das coisas que eu acredito muito, o que vai acontecer com você amanhã é prova do que você vive hoje. Uhum. E eu lembro, como hoje, que o meu avô, ele era músico e ele ajudava na igreja. Ele começou a me encaminhar, até porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Eu comecei a ir para a igreja com ele, a minha avó, ela ia em terreiro de macumba. E o meu avô ia para a igreja, ele não concordava com o que a minha avó fazia. Igreja católica? Não, evangélica. Evangélica. Uma congregação que tinha na roça. Uhum. E o meu avô, ele ia e ajudava no violãozinho lá. Eu comecei a caminhar com ele, aprender a tocar violão e me influenciei com aquilo. Aí... Todos os sábados acontecia um culto na escola que a professora, engraçado, era uma única professora que ensinava da primeira à quinta série. Normal isso, Não, né? Normal. Da primeira à quinta série, olha isso. Inclusive todas as matérias. Todas as cadeiras, matemática, português, religião, ciência, enfim. Hoje mudou muito, mudou até as categorias de nomes de cada, enfim... de cada etapa na escola. E ali eu comecei a caminhar na escola, eu tinha de 12 para 13 anos, quando fiz o gesto que a igreja pede, levante a sua mão, aceite a Jesus. E ali eu aceitei Jesus e logo em seguida já pedi para me batizar. Enfim, aí foi encaminhamento do meu avô. Natural. Chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar em vários serviços, em várias profissões, mas a igreja nunca saiu do senhor? Não, até porque lá atrás Deus plantou algo no meu coração, eu sempre fui muito comunicativo, sempre trabalhando em alguma coisa, mais envolvido com as relações pessoais na igreja. E lá na Bahia, antes de vir para São Paulo,
eu já ajudava uma rádio comunitária que tinha na cidade, que não existia. Eu ia entrar nisso, mas o senhor falou, eu ia entrar nisso, porque eu falei que as paixões eram comunicação, Deus. Eu fui bem resumida, aliás, né? Que eu acredito que são muito mais paixões aí. Política agora, pessoas, seres humanos, né? Onde é que entrou a comunicação na sua vida? Foi lá já na Bahia? Sim, na época não existia, é tão novinho, não existia ainda rádio comunitária legalizada no Brasil. Ainda não existia esta pasta no governo federal, no Ministério das Comunicações. E um determinado amigo, que eu era músico, ele também tinha banda, músico tocando na igreja, tal, criamos uma banda. Toca qual instrumento? Hoje eu digo pra você que eu não toco mais nada, viu? Não, mas não esquece. Mas era teclado, contrabaixo, um pouquinho de guitarra, ótimo. E assim sucessivamente. Então você tinha um amigo que cuidava, aliás, ele tinha uma eletrônica e gostava de rádio, criou um transmissor, colocou uma rádio mesmo que pirata na época no ar. E eu comecei a me envolver com aquilo, criamos uma associação, que inclusive hoje é uma rádio que existe lá, a Associação Comunitária Ubaitaba FM, na cidade de Ubaitaba. Existe hoje lá uma das primeiras rádios legalizada como comunitária no estado da Bahia. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 16 anos. Sabia falar na rádio? Olha, saber eu não sabia não, mas eu tentava alguma coisa, né? Lembra de alguma coisa? Inclusive, naquela época, Silvia, o radialista era muito conhecido como aquele vozeirão. Hoje não. Hoje mudou muito, né? Inclusive, parabéns por essa garganta de ouro que você tem, Olha só, muito obrigada, muito obrigada. E nunca trabalhei em rádio, hein? Nunca trabalhei em rádio, mas na época, como é que fazia então para impostar essa voz do vozeirão? A gente ia tentando de alguma forma, mas eu sempre me envolvi um pouco mais na criação, na administração ali, e aí entrava com o programa da igreja, enfim, mas foi um tempo muito curto. Quando eu vim para São Paulo, também já cheguei me envolvendo com movimentos sociais de rádio comunitária. Lembro do professor Rocha, nós tínhamos um escritório aqui na Rua Maria Paula que cuidava das rádios comunitárias no estado de São Paulo. Que fizemos aquele movimento que foi para Brasília, que conseguimos aí legalizar a primeira rádio comunitária oficial no Brasil, que é no bairro do Heliópolis, existe até hoje lá. Eu não era o cara de frente que cuidava, mas fazia parte deste movimento, trabalhando, ajudando e buscando também para conseguir alguma para mim, né? Claro. Que não consegui. Não conseguiu? Não conseguiu. Uma rádio comunitária era especializada em quê? A comunitária, ela atende o bairro, né? Inclusive, quando se vai montar um estatuto da associação, você tem que ter toda uma regra quanto a isso, porque o Ministério exige para que a população participe daquilo, que você tenha diversos tipos de programas ali na rádio comunitária que atenda o bairro, que tem um alcance no máximo aí de 2, 3, 4 quilômetros, depende do dial da cidade. É a voz, né, da comunidade. A voz da comunidade. É a voz da comunidade. O que está acontecendo, ela que coloca ali para todo mundo saber, ou ajudar, ou arrumar, enfim, crescer. Como é que foi a trajetória do senhor dentro da igreja? Hoje, pastor. Olha, isso aí é uma coisa bonita na minha vida, me emociono sempre quando eu Já falo... sabia lá atrás que ia ser pastor? Não. Inclusive, todas as vezes, quando novo, quando jovem, eu líder de jovens, regente de jovens, secretário de jovens, enfim, músico. Todas as vezes que a igreja funciona assim, você começa a trabalhar, o líder espiritual, o pastor, o teu líder daquele grupo, começa a ver um desempenho em você, quer te colocar para trabalhar, para atingir mais famílias, para atingir mais pessoas, e se vê potencial em você, vai potencializando você com trabalho. E daí até te convida para fazer um curso de teologia, tal, para você ir até o pastorado. Eu nunca quis, porque eu achava que não precisava, eu trilhava um outro caminho, eu queria outra coisa, queria comunicação, queria banda, música, e eu falei, não, esse negócio de ser pastor não é para mim, não queria, na verdade. E aí, como é que foi essa transição? Foi acontecendo. O tempo passou e eu lembro que o primeiro dia que foram me levar ao diaconado, que na igreja começa no segmento pentecostal, que inclusive em 2011, o último censo, diz que nós, a Assembleia de Deus, somos a maior igreja do país.
Esse é o último censo dos leprosos que diz isso. E no nosso segmento pentecostal, você começa como o membro, aí auxiliar de escala, aí vem diácono. O auxiliar de escala, você é separado para ser aquilo ali. Sim. O diácono é uma unção espiritual, pelo líder da igreja que te escolhe, te prova para aquilo, te unge aquilo. Se você faz um trabalho, você é ungido a diácono. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ser ungido a diácono, eu fugi, eu corri, me escondi e tal, aí me procuraram, porque eu não queria. Quantos anos? Eu não me recordo exatamente quantos anos eu fui ungido a diácono. 20 e poucos anos eu tinha... Já era casado? Já era casado. Eu casei com... entre 20... Inclusive, é um detalhe que todos nós homens sofremos porque, às vezes, esquecemos a data do casamento. Então, aproveitando com a data do seu casamento. Agora eu coloquei... Você me colocou... Agora isso aí ajusta. Agora eu vou... Então, entre 20 e 21 anos foi quando eu me casei, né? E muito novo, muito novo, um tempo depois, como te disse no início, sempre muito precoce, tudo muito precoce. Tá ali o meu filho me acompanhando, que não vai ser, já falei para ele, tem 17 anos. 17 anos. Vai casar depois dos 30, né? Só tenho ele, vou curtir ele. Nem precisa casar, deputado, nem precisa casar. Não, misericórdia, tem que casar, tem que ter família. Tem que ter família. É para isso que a gente veio, depois né? dos 30. É para isso que a gente nasceu, exatamente. A base de tudo é a família. Para isso que a gente nasceu. O homem precisa casar com a mulher com o homem, ter filhos, até porque a Bíblia diz crescer e multiplicar. Exatamente. Não podemos mudar a regra de como o mundo foi criado. Pelo menos eu penso assim. Sim. E voltando ao assunto, já era casado, mas muito novo. E teve um dia que eu lembro que o pastor me pegou assim no pulo. Ajoelha aqui. Você está sendo consagrado ao diaconado hoje. Aí daí então, passou um tempo que eu creio que você vai fazer umas perguntas, aí eu continuo. Exatamente. Como é que foi a partir daí? Quem é o pastor Cezinha? Olha, passou um tempo na minha vida que, envolvido com música, igreja, rádio comunitárias, trabalhando muito em comunicação também, porque se você está na área de comunicação, você acaba se envolvendo politicamente com uma pessoa e outra, eventos e etc, etc. Tudo que... São os nichos que a gente permeia, né? Exatamente. Com comunicação, com igreja, né? Que vai acontecendo naturalmente, né? Vai acontecendo naturalmente. Uhum. E passou um tempo, eu lembro que eu fui convidado uma vez para conhecer um homem que era o pastor da maior igreja do estado de São Paulo. E uma colega minha falou assim: César, eu preciso te apresentar para alguém. E deixamos... Ferreira? Esse mesmo, o pastor Samuel Ferreira, reverendo doutor Samuel Ferreira, que é meu pai, eu digo com todo orgulho, fui adotado por ele. E eu a conheci. E você sabe, Silvia, o mais engraçado que em todos os lugares você tem alegrias e decepções. E eu já vinha trilhando a minha vida nesta área de comunicação, música, igreja. E quando eu conheci o pastor Samuel Ferreira, depois eu tive que falar com a minha esposa qual era o propósito de ter conhecido ele. E ela falou: você está louco, trabalhar com pastor, nem sonhar. Mas eu fui convidado por ele para ir trabalhar da seguinte forma. Esta colega minha falou: eu preciso te apresentar alguém, e eu fui conhecer o pastor Samuel. Conheci ele, ele falou: olha, vá à igreja amanhã, que eu preciso falar com você, menino. Eu fui, primeiro dia eu fui. Silvia, eu fiquei até por volta das 3 da manhã aguardando para ser atendido, e ele não me atendeu. Tinha muita gente, estava num momento assim de muitos trabalhos, a construção do templo, do maior templo, estava nos finalmente, então... Fica ali no Celso região Garcia, central, Brás. Brás, Celso Garcia é o templo central da Assembleia de Deus no estado de São Paulo. E no final da obra, bastante grande, muito grande. No final da obra, então, muita correria, o pastor muito ativo, ele faz tudo, ele trabalha, sabe fazer tudo. Inclusive, aprendi televisão com ele. E ali, ia às altas horas da madrugada, foi uma semana. E eu ia todo dia e tinha um trabalho a fazer na área que eu estava fazendo, e eu fui deixando para trás e falei: ele chamou, uma hora ele vai me atender. Um belo dia ele me atendeu, questão de minutos. Falou: meu filho, vem trabalhar comigo. Deus falou comigo
que você precisa vir trabalhar comigo, porque ele tem uma grande obra com você, tem algo especial com você. Não te dá medo? No dia eu te confesso que eu fiquei muito empolgado, mas também fiquei muito preocupado. Você tem contas para pagar, eu não sabia quanto ia ganhar, por exemplo. Todo ser humano precisa de uma base financeira para comer, viver. Sim. E ali eu falei, a igreja a gente vive pela fé. Falei para minha esposa, você tá louco, filho, trabalhando com pastor? Eu falei, mas é o pastor Samuel Ferreira. Aí, enfim, acabei decidindo por trabalhar com o pastor Samuel. Seguir o conselho dele, o convite. Silvia, acho que trabalhei. Deu certo, né? Olha, eu acredito que está dando certo, porque que deu certo. Até aqui, como diz a Bíblia, o Senhor nos ajudou. Isso foi quando? Quando tinha 20 e poucos anos? Foi em 2006, né, para 2007. Com filho pequeno? Meu filho estava pequenininho, depois dos 12 anos ele cresceu rápido, né? Aí já virou homem rapidamente, né? Está maior que o pai. Está maior que o pai. Alan. Então, e ele faz questão de dizer que é Alan com 2 L's. Alan com 2 L's. Então foi em 2006, Silvia, se eu me recordo, setembro de 2006, no início do mês. E abraçou essa causa. E eu abracei essa causa, eu fui trabalhar com ele. Na verdade, ele falou, vem trabalhar comigo, mas não me falou o quê? Foi um divisor de águas na sua vida. Foi um divisor de águas. Divisor de águas. Ali, eu comecei a viver um momento diferente. Fui trabalhar com gravações, colocar o pastor Samuel na mídia, as pregações, nas rádios. Eu comecei a trabalhar com ele, Silvia, na igreja. Eu costumo dizer que um bom pastor, ele tem que ser um bom diácono. E o pastor Samuel, ele é completíssimo. E eu comecei a acompanhá-lo e aprender a trabalhar uma nova fase da minha vida com ele. E eu aprendi muito na área de comunicação, na verdade tudo. Hoje eu sei que quando eu fui trabalhar com ele eu não sabia de nada. Eu aprendi muito com ele. Fui de cuidar do chão da igreja até ir ao Palácio dos Bandeirantes, até ir ao Palácio do Planalto, ao Congresso com ele. Mas é assim que se solidifica um homem, né? É assim que se solidifica uma carreira. E aí, da igreja, agora para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior assembleia. Como é que foi essa trajetória, esse caminho? Por que aqui? Olha, Silvia, esse porquê a gente às vezes não responde, deixa a cargo de Deus. Ele é dono da nossa vida, ele sabe de todas as coisas. Uma das coisas eu sei, que quando você é fiel e obediente, Deus te leva a lugares que você nunca pensou e nunca sonhou. 105.521 votos. 105.521 votos. Uau! Levou direitinho. Devo a isso, Silvia, a Assembleia de Deus Madureira, Campo do Braz e todo o estado de São Paulo, que através do meu líder, que eu costumo dizer que o pastor Samuel Ferreira, meu paizão, ele me empresta o ombro dele, e como são 105.521 e mais o ombro de 105.520 pessoas, ou seja, 520 gigantes que me fizeram chegar até aqui. Eu não sabia e nem sonhava em ser candidato a deputado estadual na maior cidade do Brasil, no maior estado, o mais importante. Tudo que acontece no Brasil, primeiro acontece em São Paulo. Exatamente. E tem um pastor muito antigo na Assembleia de Deus no Braz, que chama pastor Nelson Azevedo, ele fala que São Paulo é a locomotiva do Brasil. E é verdade, apesar de eu ser baiano, e a baianada, todo mundo diz que Brasil é Bahia. E brasileiro é miscigenação. Não existe brasileiro puro. A gente é descendente de alguém. Exatamente. A gente é mistura pura. É por isso que eu acho que deu esse tempero tão bom. São Paulo, locomotiva do Brasil. E eu lembro que, trabalhando em tudo, no rádio, na televisão, muito cedo o pastor me colocou para fazer entrevistas. Aí eu fui pesquisar um pouco, estudar um pouco de jornalismo e tal. Porque tem muito do seu empenho, né? E ele foi me dando espaço para trabalhar, nunca pedi, ele foi encaminhando. Aprende aqui, aprende ali.
como eu disse, para ser um bom pastor tem que ser um bom diácono. Então a gente vai aprendendo tudo, vai passando, subindo os degraus na vida, passando as fases. Um belo dia ele me chama no estúdio de TV, um estúdio como esse aqui. Estava o pastor Samuel Ferreira e o bispo da igreja, o bispo nacional, que é o pai do pastor Samuel Ferreira, bispo Dr. Manuel Ferreira. E eu entrei e ele falou: meu filho, ajoelha aqui que você está virando deputado. E aí você sabe, a gente não contém as lágrimas. Eu não sabia, não sonhava. Não sonhava porque ser deputado no estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, você acha, às vezes você se acha incapaz, se acha muito pequeno um para, você entendeu? E jamais, se eu fosse candidato sozinho, talvez não teria nem o meu voto, quem sabe. Ia pensar, pô, vou votar em mim mesmo, só um voto, não vou ganhar. Enfim, não que eu não seja capaz, Sim. porque Deus nos capacita a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Mas né? são medos e anseios naturais do ser humano, né? Exatamente. A gente realmente para e repensa nisso. O que essas 105.521 pessoas podem esperar do seu trabalho nos próximos 4 anos? Podem esperar muita coisa, Silvia, porque, só resumindo aqui, eu estou vendo o tempo ali, faltam 4 minutos para acabar. Só resumindo papo tá bom, aqui, porque passou rápido. Passou rápido. Eu não falei, você me falou o tópico aqui do que nós iremos falar e eu tinha muita coisa para falar, não vai dar tempo. Tem mais vezes aqui, calma que a gente chega lá. O pastor Samuel Ferreira e o bispo oraram por mim e foi até engraçado, falou: levanta, agora vai atrás dos votos. Então, nós vamos trabalhar na liderança do pastor, na obediência. Não acontece nada na minha vida que não seja orientado, inclusive no meu juramento aqui na casa no dia da posse, eu fiz questão e faço sobre a direção do meu Deus. Agradeço a Deus por tudo isso e o meu pai, pastor Samuel Ferreira, estaremos aqui fazendo um bom mandato e esses eleitores podem esperar do Cezinha. Um trabalhador que pretendo não faltar nenhum dia aqui na casa. Primeiro, Silvia, fiscalizar tudo o que acontece. Estamos nos primeiros dias de trabalho, estamos nos adaptando. A gente chega num ambiente, tem que conhecer o ambiente e o principal, defender a base da família. O nosso país será melhor, ficará melhor se as nossas famílias se estruturarem um pouco mais. A família é a base de tudo. Defender o Evangelho e o povo de São Paulo. Porque se eu defendo a família, eu estou defendendo o povo de São Paulo. Não só 105.521 pessoas, mas os familiares dessas pessoas. Então, nós temos que realmente trabalhar pela família, fiscalizar aquilo que não é bom para a família, para a minha igreja, para a igreja daquelas pessoas que me ajudaram a chegar aqui. E também apresentar, estudar, já estamos aí estudando, pensando projetos para nós defendermos para o bem-estar, o melhor da família. Bom, deputado, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, faltam 2 minutinhos, mas eu não vou terminar sem antes fazer um bate-bola rapidamente aqui com o senhor. Não havia avisado, mas é para ser pego de surpresa. Pegou de surpresa, me deixou vermelho aqui. É para a gente conhecer definitivamente quem é o senhor. Vou na primeira, são algumas questões aqui. Música favorita? Olha, tem uma música que nós cantamos que diz: você é marcado. Talvez você não conheça, mas eu vou ter a oportunidade de te presentear com um DVD dessa música, Ficarei feliz. Que é a autoria, inclusive, do pastor Samuel Ferreira. Essa música marcou a minha vida. As músicas evangélicas são muito bonitas, têm um ritmo, uma musicalidade. Livro favorito? Olha, tem um livro que chama A Cruz e o Punhal. Eu não gosto muito assim, não tenho o hábito de ler muito, mas A Cruz e o Punhal e a Bíblia. A Bíblia eu tenho que ler todo dia, a Bíblia é a nossa base de tudo. Sem ela nem começa o dia, nem começa o dia. Nem começa o dia. Comida favorita? Carne cozida com jiló. Olha só, com jiló? Olha só. Filme favorito? Olha, tem um filme do Steve Seagal que eu gosto muito, eu não me recordo o nome de luta. Olha só. É bom, porque a gente vai conhecendo as pessoas assim. Um lugar? São Paulo. São Paulo? Um sonho? Olha, o sonho do Cezinha é ver uma cidade com mais educação, um estado com mais educação, porque não podemos pensar só no hoje. Nós temos que pensar no futuro dos nossos filhos, nossos netos, e como nós dizemos em nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz que feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Eu tenho esse sonho de ver esta nação proclamando o nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém. Um defeito? Olha, meu defeito é ser muito afoito. Eu gosto de trabalhar e durmo pouco. Então isso é bom. Um ídolo? Pastor Samuel Ferreira. E uma mensagem final? Que Deus abençoe a sua vida. Que o melhor de Deus esteja sobre a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na tua casa, na tua família e no teu lar. A gente vai encerrando, agradecendo mais uma vez aqui, deputado, seja bem-vindo, sempre na nossa casa, na TV Alesp. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Silvio. Ó, um beijão no coração de todos, Deus te abençoe. O programa Autorretrato vai ficando por aqui. A gente tem encontro marcado na semana que vem. Até lá, hein? Tchau.